Segurem-se nas cadeiras a partir de agora, porque vocês já ouviram falar no Super Bigode? Parece nome de super-herói, não é mesmo? Aqueles dos cinemas, assim, de coisa de Hollywood. Mas nós estamos falando de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Desde Natal, o governo vizinho distribuiu para as crianças 12 milhões de bonecos de Maduro e de sua esposa Cília Flores. A Supercilita, a personagem inspirada no ditador, estreou na TV estatal venezuelana em 2021, acompanhando... Olha, gente, é uma notícia, você está vendo as imagens aí, né? Acompanhado de seu slogan tradicional de campanha, a mão de ferro. Já pensou se essa moda pega? Vamos ter um super Fidel, um super Stalin ou até mesmo um super Che Guevara? Ricardo Rose, se essa moda pega aqui no Brasil, como é que seria? Olha lá os bonecos, ó, o Super Bigodão e o Super Chalita. A gente viveu para ver isso? Olha, é triste ver essa realidade, é triste, mas é o modus operandi da esquerda, né? Mexer com a cabeça das pessoas, das crianças, dos jovens, ocupar as escolas, ocupar as organizações sociais, enfim. A Venezuela está numa situação muito triste e está vivenciando essa realidade absurda. Ela chega a ser... Acho que a palavra é essa, é surreal, é absurdo ver um negócio desse. O povo passando fome enquanto o presidente dá bonequinhos lá do Super Bigode. É surreal, gente. É surreal. Tomé Abduche. Eu vou fazer agora a linha contrária. Se essa moda não pega no Brasil aqui, qual que seria o nosso super-herói? Não, sabe o que mais me preocupa? É que o presidente Lula, né... ele está muito próximo a esse homem. Ele pactua e ele diz que há uma democracia na Venezuela. E eu pergunto, onde está você, que sempre foi um grande defensor da democracia, você de esquerda, né, que defende a liberdade, que defende a democracia, quando você vê o nosso presidente apoiando um ditador que agora, há pouco tempo atrás, acabou passando todas as principais decisões de uma nação para o poder jurídico do país, né, para o STF de lá. Praticamente não existe mais o Congresso Nacional e nós vemos ele flertando o tempo todo com ele. Onde está você? Quando é que você vai abrir os seus olhos e começar a entender a realidade das pessoas que estão ao lado do futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva? Coronel Telhada, seria cômico se não fosse trágico, né, a gente noticiar que o Maduro agora fez um bonequinho dele e da esposa dele. É muito poder para uma pessoa só? É absurdo, né? Porque o que foi dito aqui pelos colegas, né? Se você tivesse um país com ótimas condições financeiras, com as crianças todas nas escolas, uma segurança pública adequada, com a saúde adequada, seria até bem-vindo, de repente, o pessoal fazer lá uma homenagem, não ele, né, mas aí o grupo fazer uma homenagem, até como uma brincadeira de bom senso, vamos homenagear fulano, seria normal, mas é hipocrisia total, né? Isso é bem típico dos regimes de esquerda, né? É um endeusamento do líder. Os nazistas fizeram isso com Hitler, os comunistas fizeram isso com Stalin, os fascistas fizeram isso com Mussolini. Então, não muda a história. Quem estuda história vê que nada muda, é a mesma coisa. O endeusamento do líder, como acontece com Mao Tse-tung, ou até o atual líder da China, que eu nunca consigo falar o nome dele, que é um nome difícil, como acontece lá com o japonês, ainda não pode falar, com o coreano lá da Coreia do Norte, se falar que é japonês, os caras ficam doentes. Ou aquele coreano que a gente, só de ver o cara, você vê que o cara não é uma pessoa normal. E não, lá é a mesma situação. É o endeusamento do líder. Então, essa técnica que eles usam é justamente fazer a mente da criançada, né? Fazer com que as crianças achem realmente, como faziam com a juventude hitlerista, como faziam com a juventude comunista, mostrar o líder como um super-herói. Isso fica imbuído na cabeça das crianças de uma tal maneira que quando ele for adolescente, quando ele for adulto, ele vai continuar com essa sensação de que aquele cidadão é realmente um Deus para ele. E ele vai continuar atendendo cegamente tudo que ele determinar, mesmo que sejam as coisas mais absurdas possíveis. Então é típico do regime socialista e não vou falar que é uma brincadeira de mau gosto, porque não é uma brincadeira. É uma realidade justamente com a intenção de endeusar um líder, um ditador que colocou o país no fundo do buraco, mas não quer abrir a mão do osso que está roendo. Ô, Deise, dizem as más línguas que ano que vem esse brinquedo aí vai ser financiado pelo BNDES. É o Brasil que vai financiar esses brinquedinhos aí. Seria um absurdo isso ou não?
Não, eu não duvido de nada, vindo aqui do Brasil, da América Latina, enfim, né, a política já tem mostrado o que acontece aqui. Esse tipo de atitude é uma atitude que a gente estuda muito na ciência política, né, uma política espetacular, né, o que é bom aparece, o que aparece é bom, tu acaba criando esses subterfúgios para desviar do que realmente importa, né, que é a miséria, a pobreza da população. Então, tu vai criando essas distrações. E para dar um exemplo muito claro, assim, a esquerda no Brasil, ela não se acomoda muito bem com manifestações de simplicidade. E a gente vai ver um belo espetáculo no dia 1º de janeiro, na posse do próximo presidente, que é aquele show já programado, né? Então, tu vai desviando do que realmente importa. Nesse caso, aqui no Brasil, por exemplo, o inchaço da máquina pública que está se desenhando, né? Então, essa política espetacular desvia do que importa e está tudo bem, né? Você viu uma imagem? Posso fazer só um gancho? O pessoal da técnica estava mostrando, se puder voltar, quando está mostrando os bonequinhos. Vai falando que eles vão colocar lá. Vocês viram que interessante, ele mostrou assim, eu vi um negócio que chamou a atenção. A hora que está mostrando os bonequinhos na caixa... Uma menina com pão na mão. Exatamente, é uma menina ou um menino, ele tá com a caixa na mão e um pão seco na mão ruído. Duro. Então isso mostra bem o que é o país. Ele enganando a molecada com o bonequinho e o pão seco na mão, olha lá. Olha lá, dá pra ver o pão seco? Vai aparecer mais nítido já já. Aparece agora. O pão seco na mão da criança. A legenda tá na frente, olha lá o pão seco aí. Pão seco, ruído, isso é bem característico da situação que esse país passa. Enquanto eles enganam as crianças com brinquedinhos, a mesma criança está passando fome e roendo um pão duro. Absurdo, né? É um absurdo. Ricardo Rose, seria esse um presente de grego? Para o Brasil, você fala? Para todos eles. Cara, não. Olha, venezuelano. De venezuelano. Deus nos livre e guarde. É um absurdo o que está acontecendo com a Venezuela. A Venezuela já foi um dos países que teve a maior renda per capita na América Latina, se não o maior. É um país rico em petróleo e, ao longo dos anos, vem se afundando numa realidade triste. E eu acho que o Tomé falou muito bem aqui quando a gente conecta que ele é amigo do Lula, que está fazendo manobras para tentar trazer o Maduro para a posse do Lula, porque ele é impedido de entrar no Brasil. Enfim, é um absurdo isso. A linha de pensamento ideológico, pessoal, o importante aqui é a gente ter calma e entender que esse pensamento que hoje existe, esse pensamento político, de ação política do Maduro na Venezuela, é a mesma linha de pensamento ideológico que o Lula e o PT têm. E nós não podemos permitir que isso se instale no Brasil. Não podemos permitir. E usando as vias democráticas, usando o nosso parlamento, que é a casa onde nós devemos apertar, tendo políticas através dos nossos parlamentares, senadores e deputados federais, que fiscalizem o executivo, que coloquem o dedo, que não permitam, Maris, que se financie via BNDES esses brinquedinhos nos próximos anos. Sei que foi uma brincadeira que você estava fazendo aqui, mas que pode ter um fundo de verdade imenso, porque a gente já viu a Argentina, que está indo por um caminho venezuelano muito parecido, dizer que vai receber alguns bilhões de reais de financiamento do BNDES. E é um mecanismo, o Banco Nacional de Desenvolvimento, que se é usado pela esquerda, já foi no passado, no governo Lula 1, Lula 2 e Dilma, para financiar governos de esquerda. Nós temos que nos preocupar, ficar atentos a isso e usar em especial o nosso parlamento que vai assumir no ano que vem, no Congresso Nacional, os deputados federais e senadores, para fiscalizar e usar de todos os mecanismos democráticos possíveis para impedir que o Brasil se torne uma Venezuela. Olha, Tomé Abduch, eu vou pegar uma grande carona no que o Coronel Telhada falou, porque eu também sou pai, assim como ele, vô já, inclusive, e você também é pai. Você sempre fala do seu filho aqui quando nós estamos à mesa. Vai colocando coisas na cabeça dessa criança que depois vai ser difícil de tirar, porque já pinta na cabeça da criança que esse ditador, Nicolás Maduro, é um herói. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim colocar na cabeça dessas crianças de forma tão agressiva assim. A criança nem sabe o que está acontecendo, mas vai crescer com esse lúdico de que esse cara aí é um herói. É isso. Quero te fazer essa pergunta. Como pai, o que a gente pode esperar dessas crianças aí? Você vê um futuro para a Venezuela, cara, um país que está passando fome, criança com pão seco na mão, e a gente vê essa tragédia de um brinquedinho, não só dele, tá? Mas da esposa também. Me permite só uma pincelada, Tomé, para você responder. Claro. Se esse bonequinho que está vindo a público, para o mundo inteiro ver, é um boneco físico, tá ali, nós estamos vendo, o que será, Tomé, que está acontecendo nas escolas, onde quase ninguém está vendo? A esquerda faz isso, né? A esquerda, ela entra na cabeça do jovem, tentando levar para eles, né, uma consciência de meio ambiente, que as pessoas podem se respeitar, de ideologia de gênero, hoje, em grande parte do mundo. E o que mais impressiona é isso, não é no Brasil. Esse é um movimento que acontece no mundo inteiro, de ideologia de gênero.
de separação entre nós e eles. E é isso que a gente não pode mais permitir aqui no Brasil. Eu percebo que quando a gente fala de política, mais de 95% das pautas que a grande maioria das pessoas de bem quer são as mesmas. E quando eu digo pessoas de bem, eu não estou dizendo aqui de direita ou de esquerda. Eu estou dizendo pessoas de bem, porque existem pessoas de bem em todos os locais. Vamos tirar fora os extremismos. O que nós queremos? Segurança pública. Queremos sim ajuda aos menos favoráveis, queremos uma economia que dê certo, queremos respeito uns pelos outros. Como eu já disse aqui muitas vezes, eu quero criar o meu filho de uma maneira cristã, mas eu respeito o seu direito de querer que você crie os seus filhos de uma maneira um pouco mais progressista. Não é mais fácil eu respeitar você e você respeitar a mim e a gente ter uma vida em sociedade que seja uma vida legal, uma vida em conjunto, uma vida que dê certo para todo mundo e cada um siga o seu caminho? O que eles querem é exatamente ao contrário. Eles querem colocar uns contra os outros. A gente corre o risco, Tomé, daqui no Brasil a gente ter um Super Barba? Um brinquedo desse, Super Barba? Eu sei que é uma brincadeira, não tenha dúvida, mas é claro que a gente corre o risco. Olha só o que nós estamos vendo aqui em volta. Mas tem um ponto muito importante. A América do Sul hoje praticamente está tomada pelos progressistas. O que vai tender a acontecer? A dar errado. Está dando errado na Argentina, está dando errado no Chile, está dando errado em outros países aqui ao nosso lado, está dando errado lá em cima na Nicarágua, está dando errado na Venezuela, já deu muito errado, a gente sabe, em Cuba. Todos os países que seguiram por esse caminho deram errado. Sabe o que vai acontecer? A gente vai bater o pé no fundo do poço e vamos subir que nem um míssel. É isso que vai acontecer. E o mais importante, o Brasil não é nenhum desses países. Nós temos aqui um meio empresarial forte, nós temos agronegócio, um país continental. Eles não vão conseguir vir para o Brasil e implantar o comunismo aqui. Então você que está em casa, que está apavorado, que está preocupadíssimo, o Brasil vai virar comunista? Não, o Brasil não vai virar comunista. Mas o Supremo Tribunal Federal vai mandar no Brasil. Olha, o que nós podemos ter no Supremo Tribunal Federal, não mais do que 4 ministros que são ideológicos. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal prendeu o Lula, prendeu os companheiros, tirou todo mundo da vida pública. Agora, por uma questão de sobrevivência, estão voltando todos, a governarem o Brasil. Agora, lembre-se o seguinte, nós íamos para as ruas para poder lutar contra tudo isso, para defender a democracia, quando não havia direita no Brasil. Eram praticamente meia dúzia de pessoas embaixo de um caminhão. Hoje, existem 60 milhões de brasileiros politizados. Existem redes sociais, a comunicação é muito mais fácil. O país está informatizado, porque o ministro Paulo Guedes acabou fazendo isso de uma maneira brilhante, a controle de tudo. Nós temos grande parte dos estados do Brasil na mão da direita. Nós temos um Congresso hoje com muita gente nova que vai entrar agora de direita. Nós já tivemos nas ruas para defender o Brasil uma vez. Vamos de novo. A direita é jovem no Brasil. A esquerda está aí se articulando, se juntando e aprendendo há quase 60, 70 anos. Nós começamos outro dia, mas a nossa força, sabe onde está? Na nossa união. E um dos grandes motivos que o Brasil voltou para a mão da esquerda é porque faltou união na direita do Brasil. As pessoas começaram a brigar entre elas. Eu nunca vi a direita brigando com a direita. A direita tem que ser unida. Briguem dentro de casa, mas para fora nós estamos todos juntos e unidos pelo bem da nossa nação.